dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui. Queria dar aí uma boa noite a Leila, ao Amilson, a Lucila, queridos amigos de longa data, queridíssimos mesmo, que sempre me acolheram no João Batista. Queria dar aqui um abraço bem apertado no meu irmão, Ricardo Miguel, o Baia, grande violinista, né? Violão que fala, né? Tocador de violão, Amilson. O Baia toca violão bem pra caramba, canta bem pra caramba. É um irmão, a gente cantava na época da mocidade, lá do Vicente de Paulo. Há mais de 30 anos, há 30 anos atrás, estava eu e Baia lá na mocidade de Vicente de Paulo com um violão. Querida Aline, uma irmãzona também, está da Irlanda assistindo a gente aqui agora. Então, todos amigos, bem-vindos, todos vocês que estão aqui conosco, boa noite. Todos os queridos que estão aqui. Meu irmão Baia, dá aquele sorriso gostoso aí, Baia, que eu estou te vendo agora lá. Saudade da sua viola, das suas músicas, encantando as nossas reuniões, a nossa mocidade. Então, é aqui com muita alegria que eu estou aqui hoje, sendo convidado para abrir esse mês, esse 23º mês. Eu mandei fazer até pedir lá para o Edson. Edson, faz um negócio bonito para eu botar na televisão lá, para fazer um efeito especial. Tá lá, ficou bonito, tá, Beto? Obrigado, Edson, por toda a sua disponibilidade de fazer teste comigo aqui. Obrigado por esse carinho, essa arte que você fez. E a gente vai conversar aqui hoje do tema central do mês e um pouco do tema da noite. E quando a gente vai falar do tema do mês, o papel, né? Qual que é a missão do espírita no meio dessa pandemia, a gente já leu muita coisa, tem várias falas, tem fala do Divaldo. Se você entrar dentro da Associação Médica Espírita, tem texto lá sobre a pandemia. Então, tem vários e vários textos por aí, mas eu fui buscar na obra básica, nas obras básicas. Nós fomos lá no Livro dos Espíritos, nós fomos no Evangelho, buscar a fundamentação para a gente tratar desse assunto da noite de hoje. E a gente termina com Joana de Ângeles, a queridíssima Joana de Ângeles, falando da missão de servir do ser humano. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Nós vamos começar no Livro dos Espíritos, passamos depois para o Evangelho, vamos a Joana de Ângeles e terminamos com a mensagem linda do Evangelho também. Então, muito obrigado por estar aqui. E é um bate-papo bem gostoso. São 19h08, pretendo não me delongar. Então, começo com vocês perguntando o seguinte: qual que é a missão do espírita na pandemia? Aí a gente, para buscar a fundamentação disso, a gente tem que ir qual que é a missão da encarnação. E aí lá no Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos, capítulo 2º, objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Então, se nós queremos saber qual que é a missão do espírita, primordialmente a gente tem que entender qual que é a missão individual de cada um de nós na nossa encarnação. E a missão da encarnação é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o primeiro caminho é o caminho para chegar à perfeição. Agora, o que enfrentaremos nesse caminho, nessa jornada, para chegarmos à perfeição? Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Então, nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram se preocupando e falando: é para a Terra, estava prevendo que a Terra teria uma terceira guerra mundial, os grandes flagelos. A gente vai falar de flagelos, também está previsto. Os flagelos estão previstos na codificação, também no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai falar disso. Agora, qual que é, então, o grande papel do espírita nesse momento? Primeiro, olhar para si, olhar para o seu desenvolvimento, olhar para o seu desafio, olhar para aquilo que ele tem feito de sua vida, olhar para aquilo como ele tem cumprido a sua encarnação. Porque, afinal de contas, o objetivo maior da encarnação é alcançar a perfeição. Então, quando nós olhamos para nós, fazendo uma viagem para o nosso interior, baseado naquilo que a codificação traz para nós,
teremos aí o exato fiel da balança de o quanto estamos progredindo. A comparação com qualquer outra pessoa, ela é desnecessária, porque de uma comparação com qualquer outra pessoa só podem sair duas coisas. Ou a gente pode acabar correndo o risco da arrogância, por se sentir melhor que alguém, ou então a gente vai correr o risco da inferioridade. Isso vai fazer com que a gente se sinta menor, e isso pode trazer algum problema. Toda e qualquer comparação deve ser feita com você mesmo ontem. O quanto você progrediu hoje em relação ao ontem. O quanto você está melhor hoje. Quanto mais você soube perdoar, quanto mais você soube perdoar a si e ao outro, quanto mais você aprendeu a rir, quanto mais você aprendeu a servir, que é o grande tema da nossa noite. O quanto mais você aprendeu a servir. E todos nós deveremos progredir e sempre. Essa é a lei do progresso. Inclusive, o próprio Jesus nos deu grandes ensinamentos, que nos momentos em que ele não podia caminhar, porque havia uma diferença no problema da temperatura, havia uma condição de tempo, ele então exercitava a profissão que o pai dele ensinou de marceneiro. Então, todos nós deveremos progredir e sempre. E mesmo quando estivermos já aposentados, quando tivermos conseguido, então, essa condição de não ter que mais ter o labor do sustento, poderemos ainda assim laborar em benefício do próximo. Como eu encontro vários e vários colaboradores dessa casa maravilhosa, quando eu posso estar presente com vocês nas reuniões de terça-feira, quando a pandemia ainda nos permitia os encontros presenciais, quantos e quantos trabalhadores já aposentados do seu labor profissional aí estão laborando em benefício do próximo. Às vezes recebendo, abrindo o portão, às vezes tocando violão, cantando para a gente, às vezes apenas dando a indicação de qual é o caminho para a sala do passe, outros aplicando passe, outros acolhendo com a água fluidificada ao final do passe, e um simples sorriso e adeus de um até breve. Vá com Deus, vá em paz, um breve retorno. Ou seja, todos nós temos oportunidade de servir. E todos nós o devemos fazer pela nossa própria progressão. E à medida que o homem cuida da sua própria progressão, ele colabora com a progressão do planeta. E esta é a grande missão da encarnação, colaborar com a criação. Porque a partir do momento que você se vigia, a partir do momento que você procura o seu melhoramento, você já está cooperando com a criação. Porque todo aquele que se transforma, transforma o seu redor, transforma as suas atitudes, transforma as pessoas que ele alcança. Cada um de nós influencia um número de pessoas. Cada um de nós, com as nossas palavras, com nossas atitudes, com nosso servir, vamos alcançar outras pessoas. E essas pessoas, em sendo tocadas pelo seu amor, pelo seu serviço, poderão também transformar-se, poderão também melhorar-se. E é nessa grande colmeia de melhoramento humano, onde um auxilia o outro, que nós transformaremos o planeta. Porque o planeta passará pela transformação diante da transformação individual de cada um de nós. Então, Lucilde, tenha certeza absoluta que cada esforço mínimo que você faz para a sua transformação pessoal, Solange, não tenha nenhuma dúvida em sua vida que você está cooperando com a humanidade. Muitas das vezes, Tânia, a gente fica se perguntando, o que eu posso fazer na casa espírita? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Será que eu não sou do grupo de risco? O que eu poderia fazer? Eu distante, dentro da minha casa, qual trabalho espiritual home office eu posso fazer para colaborar com a criação, para colaborar com a espiritualidade nesse momento tão desafiador para todos nós? Sorria para alguém, telefone para alguém e ouça os lamentos desse alguém. Por que não, Maria de Fátima, apenas fazer uma chamada de vídeo, às vezes fazer um Zoom, uma reunião do Zoom entre amigos, cantar, tocar o violão com o nosso querido Milton, tocando violão para alguém. Ou então, Milton, sabendo que alguém está com um familiar enfermo, dá uma ligadinha para essa pessoa e pergunta, meu irmão, como você está? O que é que eu posso fazer por você? Posso pelo menos te ouvir? Chore comigo as suas lágrimas. Você não estará tão perto para secar, mas com certeza você estará muito perto do coração dessa pessoa
para acolher. E isso é servir. Servir é se colocar ao dispor do outro. Nós falamos de várias e várias filosofias, e uma das filosofias muito interessantes é a filosofia do hinduísmo. E uma das coisas que o hinduísmo tem chama-se seva. E o que é a seva? Seva é servir. Para eles, a iluminação só é possível quando você faz meditação, yoga, vive uma vida em benefício do próximo e serve, faz a seva, que é justamente você se colocar para ajudar. Eu gosto muito da Monja Coen. É um espírito muito iluminado que tem levado uma mensagem muito legal para várias pessoas. E ela passou 7 anos num mosteiro budista no Japão. E lá, todos os dias pela manhã, eles acordavam bem cedo, eles iam meditar e logo depois eles iam varrer a calçada no entorno do mosteiro. E sabe o que acontecia? Eles varriam até a hora marcada. E se eles conseguiam, eles varriam em torno do mosteiro, eles iam na calçada dos vizinhos, eles iam quão longe eles conseguiam ir. E não importa se eles estão varrendo a calçada do vizinho que não varreu, porque eles estão servindo ao próximo. Uma outra oportunidade, o dia que eles não puderem, por que não o vizinho não possa fazer? E eu estava lendo, gente, no meio dessa pandemia agora, uma aldeia brasileira, uma aldeia de índios brasileiros que eles tiveram 82 casos de infecção de coronavírus numa aldeia com 200 índios. Só que eles se organizaram de uma forma muito maravilhosa. Eles contrataram uma médica de família de São Paulo e ela foi para lá, para a aldeia, montaram um hospital e eles se ajudaram uns aos outros. Eles se ajudaram, eles cuidaram uns dos outros. Eles viveram uma verdadeira família, uma aldeia com 200 índios, eles viveram uma verdadeira família. E nós os chamamos, muitas das vezes, de povos primitivos. Não. Primitivos são todos aqueles que pensam em si. Primitivo é todo aquele que tem um sentimento de egoísmo. Primitivo é todo aquele que não consegue compreender o que ele pode fazer em benefício do próximo. Esse é o primitivo. É aquele que não consegue servir. Então, o que é que você pode fazer? O que você poderia contribuir? Primeira coisa que você precisa contribuir é com a sua sanidade mental diante deste flagelo que a humanidade vive. Quando você se denomina espírita e você estuda as obras básicas, você encontra ali todos os recursos necessários para entender o momento delicado que a humanidade está passando. Mas, sobretudo, este momento, aos nossos olhos, aqui, de forma bastante pontual, ele é um grande flagelo, ele é bastante doloroso. Às vezes a gente tenta não compreender por que passamos por isso. Porém, aos olhos do planeta, aos olhos do progresso planetário, ele é uma grande bênção. Ele é o remédio amargo que afaga nossas vidas. Ele é o remédio que vem adiantar o progresso do planeta, que levaria, às vezes, centenas de anos e que vai acelerar esse processo de crescimento, porque ele vai fazer com que as almas parem para pensar, que os espíritos aqui encarnados se unam, reflitam sobre suas vidas, reflitam sobre suas existências. O próprio colaborador da casa espírita vai refletir sobre a sua contribuição, sobre o que ele tem feito de sua vida, se ele tem dado tudo o que ele poderia dar de si no trabalho da obra espírita. E aí há uma grande reflexão, o porquê dos flagelos da humanidade. E a gente encontra aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, flagelos destruidores. No livro 3º, capítulo 6º. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? E que em cada nova existência sobem mais um degrau da perfeição? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a paz de espírito, que tudo está no controle da espiritualidade. E este remédio bastante amargo, que ora a sociedade humana passa, ele é, na verdade, um grande elixir
para o nosso progresso e para a nossa transformação. Ele é, na verdade, uma grande oportunidade de reflexão, de autoavaliação, de autoconhecimento, de nos unirmos, de resgatar, muitas das vezes, valores familiares que estavam perdendo, como a convivência sadia, longe dos equipamentos. Mesmo que por hora tenhamos que nos encontrar aqui, por essa rede mundial, ela está sendo utilizada para o bem. Quantas e quantas pessoas estão podendo se falar pela rede mundial? Quantos e quantos lares podemos alcançar? E a Milson, Leila, a prova de que isso está sendo benéfico é que em inúmeras oportunidades contamos presencialmente com espíritos encarnados nas reuniões de terça-feira com 10, 12, 15 pessoas. E agora, pelo menos só pelo Zoom, não sei nem pelo YouTube, nós estamos em 23 pessoas. Ou seja, estamos alcançando mais pessoas que normalmente nós alcançamos presencialmente nas nossas reuniões de espíritos encarnados. Então, sempre haverá de olhar para aquilo que temos de lição, para aquilo que temos de oportunidade. E Kardec, na pergunta dos espíritos, foi bem incisivo e os espíritos continuam. Veja o objetivo. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. Nós chamamos de flagelo a pandemia porque causa prejuízo econômico, causa prejuízos dolorosos a familiares que partiram. Agora, né, existe uma beleza oculta nisso. Tem até um filme muito legal chamado Beleza Oculta. Olha só, existe uma beleza oculta. Estes transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O quanto podemos melhorar com esse aprendizado que estamos alcançando. Quantas pessoas têm sido tocadas, sobretudo na oportunidade da caridade, que antes estavam adormecidas, latentes em seu coração, e diante dos flagelos, essas pessoas são tocadas. Volta e meia, temos enchentes, temos desmoronamentos, temos uma seca forte, e aí as pessoas se juntam, se aglomeram, para quê? Para justamente contribuir com as outras pessoas que estão sofrendo. São tocadas pela oportunidade da prática da caridade. Seja bem-vindo, meu irmão Carlos Brandão, que aqui está, Carlos Henrique, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, todos nós deveremos observar o grande aprendizado que podemos ter durante um flagelo. Então, durante todo esse mês de setembro, essa querida Casa Espírita, esse Grupo Espírita João Batista, irá discorrer sobre essa grande oportunidade que o espírita tem de cumprir a sua missão. Mas, às vezes, e eu me lembro muito bem de uma peça espírita que fomos fazer no encontro de jovens espíritas durante o Carnaval, a Comerge, eu e meu querido irmão Baia, estávamos lá em São Pedro da Aldeia, nós estávamos preparando para fazer uma peça espírita, que é a missão de cada um de nós. E eu falava, Baia, a gente tem que fazer uma música para essa peça espírita que a gente está encenando aqui, e a gente conversando, e certo dia, eu acho que um domingo à noite, domingo de Carnaval à noite, nós estávamos ali no pátio da escola onde estava ocorrendo a Comerge, e o Baia me pega, facho azul. Que linda música saiu naquele momento. E ele falava assim para mim, mano, eu já tenho a música é essa aqui, ó, blum, 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 blum. E eu falava, não é essa não. E aí ele cantava a letra separada e falou, ô velho, ouve, a música e a letra são a mesma, vamos cantar. E aí ele cantou a música e aquela música tocou meu coração. E aí eu percebi que a missão de cada um de nós era mudar a nós mesmos. Essa era a grande missão que cada ser humano tem. Se você mudar a si próprio, você estará contribuindo para o progresso da humanidade. Você estará contribuindo para o progresso do planeta. E tem gente que fica esperando assim, não, quando aparecer aquele papel, aquela missão que eu me encaixo, que eu acho que eu sou capaz de servir, eu vou colaborar. Enquanto isso, eu sigo aqui no meu caminho. Não, peraí. Comece pela sua transformação. Comece a mudar a si próprio. Comece a estudar cada vez mais
a doutrina espírita, as obras básicas, o Pentateuco kardeciano, comece a estudar e aí a promover uma mudança na sua atitude dentro da sua casa, na sua atitude com seus familiares, na sua atitude profissional, na sua atitude com seus amigos, na sua atitude com seus pais, na sua atitude com seus filhos, dando a eles uma inteligência emocional capaz deles se desenvolverem de forma sadia, para que na geração futura eles sejam adultos melhores do que nós fomos. E assim se dá o progresso da humanidade, preparando geração futura. Qual não é a importância do papel da paternidade e da maternidade, se não preparar os adultos do amanhã para que a sociedade seja cada vez mais justa, para que a sociedade seja cada vez mais afetuosa, para que a sociedade seja cada vez mais tenha mais progresso, que ela tenha mais evolução espiritual, com mais caráter, com mais condições morais de evoluir? A inteligência, Hamilton, ela evolui, você não tem a menor dúvida disso. Se você olhar, Hamilton, nós que já temos alguns cabelos brancos, se nós olharmos para 30 anos atrás, nós não tínhamos nada dessa tecnologia que temos hoje. O computador começou a surgir quando eu tinha 10 anos de idade. Há 40 anos atrás foi quando começou a surgir os primeiros computadores no Brasil. Depois, o celular, quando eu tinha 20 anos de idade, há 30 anos atrás, começou a surgir o primeiro tijolão, né? Nem foi 20, tem menos de 30 anos o celular. E hoje, nós tem pessoas nos assistindo aqui pelo celular em outro lugar do mundo, do outro lado do planeta. Olha, então a tecnologia vai evoluir com certeza. A inteligência vai evoluir cada vez mais. Os nossos filhos, que a gente chama de crianças índigo, são mais inteligentes, mais espertos. Já nascem de olho aberto. Ô, Hamilton, as crianças nascem de olho aberto, amigos. Estão dando banho na gente. A gente, quando era pequena, era cheio de dedo. As crianças hoje nascem de olho aberto. Quando você vê, elas já estão mexendo no celular, no computador, com uma facilidade tremenda. E a gente aqui cheio de dedos para falar nesse negócio aqui de celular, de internet, de Zoom, a gente tem dificuldade. Mas, Milton, e qual será o progresso moral dessa futura geração? Sabe de quem depende? De nós, do Ricardo Miguel, do Milton, do Edilson, do Edson, do Hamilton, da Leila, né? Aqui, ó, do Cândido, do Carlos Henrique, da Lídia, da Lucila, da Luísa Hertal, da Maria de Fátima, da Marilene, do Milton, do Paulo Rodrigo, da Solange, da Tânia, da Valéria, tá certo? Olha, da Marilene, da Zilma, da Aline, que está com uma bebê pequenininha no colo. Esta é a nossa missão, mudar a nós mesmos para servirmos de exemplo para gerações futuras, para que elas mudem ainda mais o nosso planeta. Esse é o começo. Essa é a missão da nossa encarnação, encarnar. Então, a missão da encarnação é progredir, e a grande missão que você tem nesse planeta é com você mesmo. Só que a nossa querida Joana de Ângeles, ela nos desperta para a mudança que podemos sofrer quando começamos a olhar para dentro de nós, quando a gente começa a olhar para o nosso coração. Por quê? Que a progressão do mundo está no Evangelho. Ó. Estamos lá no Evangelho, Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3. Fala da progressão do mundo. O nosso mundo, todos nós sabemos, está caminhando para um mundo de regeneração, onde teremos um mundo com muito mais harmonia, onde teremos um mundo com muito mais amor entre os seres, ainda precisando evoluir ainda mais, mas com muito mais amor, respeito e carinho, resgatando ainda inúmeros outros espíritos que aqui ainda virão, que ainda não se encontrarão na condição do planeta. Porém, teremos tantos espíritos dispostos a servir que conseguiremos alavancar o crescimento do planeta ajudando a essas pessoas. Então, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, progressão dos mundos. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela lei da bondade de Deus. Então, olha só, você quer cruzar os braços? Você não quer fazer nada? Você quer ver a pandemia passar assistindo live de sertanejo? É uma escolha, meu querido. Não tem problema nenhum. Né? Quer ver live de sertanejo, ver Netflix o dia inteiro? Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque você é responsável pelo seu crescimento. E você colherá o fruto das suas escolhas. Nós somos uma figueira.
Ou nós damos frutos ou secamos. A escolha é nossa. Né? Olha só, a escolha é nossa, mas a colheita é certa. Tá certo? A escolha é nossa, nós temos o livre-arbítrio, mas a colheita é certa. Aí depois vai chorar. Chorar por quê? Chorar porque não aproveitou a oportunidade de evoluir. Este é um chamado. O momento da pandemia é um chamado a cada um de nós e coletivamente ao progresso, ao amor, ao respeito, à transformação. A você julgar menos o seu semelhante, a você criticar menos alguém que você julga. Porque, na verdade, a crítica que você faz ao outro é uma medida pela qual você julga, mas é o que você tem dentro de você para oferecer. Quando você observa o outro com carinho e busca aprender com o próximo, aí você se beneficia, porque você está com os ouvidos, olhos e coração abertos a humildemente ouvir uma oportunidade de crescimento. Nós temos alguma coisa para aprender. Como eu aprendi com essas pessoas que tem aqui, com o querido Amils, com a sua bondade, generosidade e mansitude, com a querida Leila, com sua força imensa, enorme de servir, com meu querido irmão Ricardo, meu irmão de verdade, que o tempo nos distancia e volta e meia a gente se encontra. Somos dois nós, Baia. Nós temos, somos dois cabos com nós, mas nós tão apertados que não se desfazem com o tempo. Por quê? Porque fomos entrelaçados por um sentimento mais nobre que existe, que é o amor fraterno. A querida Lucila, com toda a sua garra e todas as suas dores, todo o seu aprendizado, mas sempre fiel ao seu comprometimento na doutrina. Para quê? Para servir, para servir. Então, sabe qual é a convocação que eu faço hoje? Nós vamos agora falar do tema principal da noite. O que você pode fazer para servir? Fernando, por que servir é tão importante assim? Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, nesse livro aqui, Entrega-te a Deus. É uma obra linda, é uma obra espetacular. Quem ainda não leu, recomendo. São duas obras maravilhosas dessa série, que é Ilumina-te e Entrega-te a Deus. São duas obras lindas da Joana de Ângeles que me tocaram num momento muito desafiador da minha vida, que eu precisava dar uma virada de página. E essas obras aqui me ajudaram demais. Olha o que Joana de Ângeles já começa assim, no item 25, na lição 25 desse livro, o suave encantamento do servir. Olha o tema, o suave encantamento do servir. E aí caiu como uma folha nessa nossa noite, nesse nosso tema de hoje. Quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Chico Xavier já ensinava que o melhor remédio para as nossas dores por perda de parentes, de entes queridos, era servir. E aí ele, junto ao Carvalho, convidava as pessoas para a sopa, convidava as pessoas para o trabalho de caridade da instituição que ele estava. Para quê? Para que as pessoas se sentissem úteis. Quando um ente querido retorna à pátria espiritual antes de nós, fica uma saudade bastante dolorosa aqui dentro do peito. Dói demais. E o que dor é essa? Essa dor é o amor represado que nós queremos doar em forma de contato. E como, infelizmente, não poderemos ter mais contato físico e ainda nos falta a percepção da possibilidade do contato energético, sofremos. Então, a grande oportunidade que a caridade te dá é de pegar esse sentimento maravilhoso, que é o amor, represado dentro do seu peito e distribuí-lo a quem não recebe amor. Só que algumas pessoas pensam que, ao fazê-lo, estariam traindo seus entes queridos, porque estariam direcionando essa energia maravilhosa de cura, que é o amor, para outro ser vivo. Só que ela perde a noção de que nós somos unos. Nós somos todos irmãos em espírito. Nós somos todos filhos da mesma criação. E quando se doa amor a alguém desconhecido, fazemos o bem primeiro a nós mesmos.
Aquele que acende uma luz é o primeiro a se beneficiar da sua claridade. O maior benefício da caridade que fazemos ao outro é para nós mesmos, porque estamos afagando a alma adoecida, da alma enferma, a alma dolorida, de tantas perdas e vicissitudes e flagelos que passamos para o nosso aprendizado. Estamos, assim, curando feridas e estamos, assim, honrando o nome das pessoas que amamos e que já retornaram à pátria espiritual. É através de uma pessoa anônima a quem estendemos o sorriso, a quem estendemos a acolhida, a quem estendemos o amor e o carinho, que estamos atingindo o coração espiritual da pessoa que nós amamos, que é o nosso ente querido, que já retornou à pátria espiritual. Em verdade, quando todos nós retornamos à pátria espiritual, temos então a exata noção de que somos únicos. E aí trago um conceito africano muito lindo, Ubuntu, que significa: se todos nós não formos felizes, eu não posso ser feliz sozinho. Então, numa tribo africana, se um come, todos têm que comer. Se um se beneficia de alguma coisa, todos têm que se beneficiar, porque é o senso de coletividade. E aí tem um dizer indiano que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam felizes. E a pergunta é, Tânia, como é que isso pode tornar-se realidade se ainda hoje temos tantas diferenças sociais, não só no nosso país, mas no mundo como um todo? Como é que podemos colaborar para o progresso da humanidade? Como podemos servir a humanidade se não conseguimos falar outras línguas, se não conseguimos alcançar todos os estados, às vezes não conseguimos sequer alcançar todos os locais da nossa própria cidade? Como é que eu posso servir? E muitas das vezes, Amilson, Leila, olvidamos do grande remédio que Jesus nos ensinou, que é a oração e a fé. A fé é capaz de transportar montanhas, disse Jesus. Orai e vigiai. E nós esquecemos da oração por aqueles que sofrem, da oração por aqueles que estão enfermos, da oração por aqueles que estão desempregados, da oração por aqueles que estão passando necessidade. E esquecemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final, temos inúmeras preces ali citadas, justamente para que, se você tiver dúvida de como fazer, tem ali um modelo que você pode seguir. Mas qual é o principal ingrediente de uma prece? Qual que é o principal ingrediente de uma oração, Marilene? A fé e o amor. A fé e o amor. O ser humano deve descobrir o objetivo essencial da sua existência, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento durante o elevado período de discernimento e de consciência. Qual é o seu propósito de vida? Se você quer servir, Leila, qual é o seu propósito de vida? Se você quer servir, Zilma, qual é o seu propósito de vida? E muitas pessoas têm inúmeras dúvidas sobre propósito. E aí eu li um livro muito interessante de um autor chamado Moji, se chama Ikigai. Por quê? Porque na cultura japonesa, eles têm esse princípio muito enraizado, que é o princípio do propósito, Ikigai. E eles levam esse princípio para a vida laboral deles, para a vida profissional, para a vida escolar, para a vida familiar, o princípio de fazer tudo da melhor forma possível, com excelência e de servir com propósito. E todos nós, como fomos em nos envolver nas atividades da Casa Espírita, deveremos averiguar qual é o propósito pelo qual estamos fazendo isso. Se é pela nossa vaidade, se é pelo nosso orgulho, se é realmente pelo desejo de servir. Mesmo aqueles que vão pela vaidade, ainda assim estão colaborando com a espiritualidade. Mesmo aqueles que vão pelo orgulho, ainda assim estão colaborando com a espiritualidade. Por quê? Porque a simples presença dele, naquele ambiente, naquele momento, fazendo aquele trabalho,
de ajudar aquele que necessita, mesmo que por orgulho, já está promovendo a sua transformação. Por ora, o orgulho ainda não está sendo tratado, mas ele está ali, presente, laborando em benefício dos outros, enquanto ele poderia estar na ociosidade, envolvendo a sua mente com coisas desnecessárias ou então que não lhe ajudam no seu progresso. Portanto, ele ouve uma música, ele ouve uma mensagem, ele entra em contato com pessoas, porque não há nada melhor para o progresso da humanidade que estar em contato com espíritos de diferente ordem, inclusive você. Quando alguém não consegue descobrir a finalidade da jornada humana, continua com entorpecimento emocional e paralisia mental, porque tudo no universo é dinâmico e ativo. E aí a gente vê algumas pessoas que parece que vieram na Terra a passeio. A gente fala assim, essa pessoa veio na Terra a passeio. Quando labora, quando trabalha, o faz somente para ter o dinheiro e reclama e maldiz o trabalho constantemente. Opa, alguém abriu o áudio aí sem querer, mas já foi. Tem um áudio aberto aí sem querer, pessoal. Opa. E quando ele não está, então, trabalhando, quando ele não está, então, no seu labor para o seu sustento, para o seu ganho, ele, então, está se divertindo. E aí ele está se divertindo com coisas que fazem mal para a parte física dele, como também para a sua evolução espiritual. Então, ele está só no divertimento, só no ócio, no divertimento, na praia, no churrasco, na cerveja, na música, na live de sertanejo. Olha, o entretenimento faz parte da evolução humana. O descanso faz parte para você recarregar a bateria. Mas, porém, você deve avaliar o quanto de tempo na ociosidade você precisa realmente, até que essa ociosidade não se torne perniciosa aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Sei lá, às vezes nosso querido Baia lá está fazendo um pão artesanal, os brigadeiros maravilhosos que ele faz para tentar a nosso paladar e a nossa dieta, mas ele está laborando, ele está ganhando o seu sustento, está dedicando o amor dele e está levando o alimento para alguém de forma sadia. E aí, quando ele para, ele pega a viola dele, pega o violão dele e toca ali algumas músicas dele antigas, só para recobrar, só para não ficar com o dedo enferrujado. E naquele momento ele vibra, porque o coração dele começa a se lembrar de todas as pessoas que ele já tocou com aquela música, e aí uma lágrima corre no rosto. E quando essa lágrima corre, a espiritualidade corre ali para pegar aquela lágrima. Sabe por quê, Baia? Porque aquela lágrima que você derramou de emoção e amor no momento da música está repleta de vibrações positivas que a espiritualidade há de utilizar para curar corações doentios. Então, nós não sabemos que uma prece fervorosa, que uma oração sincera, que um desejo sincero pela humanidade pode colaborar tanto assim com a espiritualidade. E aí eu volto a dizer, pegue essa oração e transforme em efetiva ajuda. Baia, pega o telefone, liga para alguém e fala assim, meu irmão, estou com saudade de você, mas olha só, hoje eu só quero te falar uma coisa, vou cantar para você uma música. Não posso me demorar, porque eu me comprometi em ligar para mais 9 pessoas. Então, ouve aí a música. Depois a gente se fala. Toca uma música, manda um beijo, desliga o telefone e liga para mais 9. 10 corações serão tocados pela sua música. Solange, pega o telefone, liga para uma amiga sua, que você não fala há muito tempo, que você não vê, que o dia a dia, o corre-corre, que diante da pandemia não permitia. E aí, amiga, tudo bem? Estou com saudade de você. Há quanto tempo não nos falamos? E hoje de manhã, eu recebi um abraço do Baia. Eu recebi uma mensagem carinhosa dele, um abraço carinhoso. No dia que eu ia ter que fazer essa palestra aqui, e eu falei assim, nossa, nosso amor fraternal, nossa amizade, somos irmãos mesmos. Porque ele vai lá e, tocado desse sentimento, me manda um abraço tão carinhoso. Então, ô Lucilde, o que você pode fazer? Ô Lucila, o que é que você pode fazer? O que cada um de nós pode fazer? Ô Carlos Henrique, o que você pode fazer? Como você já tem feito no Xangô Menino, nas lives de segunda-feira, se dedicado com afinco. Aliás, quero mandar aqui um abraço fervoroso
para o João Sérgio, Leila. Me perdoa pedir licença para isso, porque hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário do João Sérgio Lima, fundador e dirigente do Xangô Menino, trabalhador com afinco da caridade, do benefício ao próximo, casa que este ano completa 54 anos de fundação, levando o seu amor e o seu carinho à população macaense. Então, meu amor, meu carinho, minha gratidão a esse grande mentor da minha vida, Leila, que é o João Sérgio, que me ensinou muito e muito e muito no trabalho, né, no nosso trabalho lá naquela casa, que nos permitiu fundar a escolinha de evangelização, o grupo jovem, a biblioteca, estar ali trabalhando como orador na capela, 11 anos seguindo, toda segunda-feira, para o nosso aprendizado, para aprendermos a levar a mensagem. E é essa a pergunta. Onde você pode ajudar na Casa Espírita? Mesmo nesse momento da pandemia, como é que você pode servir? Você pode ligar para antigos colaboradores da casa para saber como eles estão? Você pode fazer, às vezes, uma reunião, uma oração em benefício da população, da cidade, do grupo espírita. O que você pode fazer? Você pode ligar para pais das crianças, os pais das crianças da Casa Espírita e combinar de fazer uma reunião com todas essas crianças como se fosse uma evangelização infantil. Você pode tentar fortalecer o grupo jovem. E aí, Amilson, eu quero lembrar o seguinte. Quando jovem, quando eu tinha meus 12 anos, eu era da evangelização infantil do Grupo Espírita Garcia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Mocidade Espírita estava praticamente inativa. Durante mais de 5 anos, um único casal, o Elcio e a Elza, eles mantiveram acesa a chama da Mocidade Espírita André Luiz por 5 anos, só os dois. Eles eram um casal e todo final de semana eles iam para a Casa Espírita fazer a reunião. Todo final de semana eles iam para a Casa Espírita fazer a reunião. Só que aí nós fomos crescendo, saímos da evangelização e alcançamos a idade de pré-juventude. E aí a nossa exigência foi o seguinte, olha, que não seja ao sábado, seja às quartas-feiras, que já era o dia da evangelização infantil lá. Resultado, nós então começamos a trabalhar na pré-juventude, que era lá nas quartas-feiras, e logo atingimos a idade da Mocidade Espírita. E aquela Mocidade Espírita não acabou, aquela Mocidade Espírita não fechou suas portas por causa da dedicação de 2 pessoas que, por mais de 5 anos, se reuniram todo final de semana em nome da Mocidade Espírita, que hoje tem mais de 70 anos. Há 3 anos atrás, eu fui ao encontro de 70 anos da Mocidade Espírita André Luiz, em Juiz de Fora, reencontrar os meus amigos. Por quê? Porque encontramos pessoas que queriam servir. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, ao invés de esperar o chamado, por que você, então, não provoca um chamado? Por que você não pergunta o que podemos fazer? Por que primeiro você não pergunta a si próprio o que você pode doar? Então, uma ligação, uma reunião de Zoom, um trabalho com música, um trabalho de caridade, uma campanha, qualquer coisa. Falar com parentes, unir pessoas que antes estavam sem se falar, aconselhar, acolher, enxugar lágrimas, tudo isso é servir. E se de tudo você sentir que você não está preparado ainda, faça uma grande reforma íntima. Olhe para dentro de você. Dedique mais horas do seu dia à literatura edificante. Dedique mais horas do seu dia ao aprendizado constante, à sua transformação, ao seu burilamento, ao seu crescimento. E você estará servindo à espiritualidade. Porque o servo da espiritualidade não é aquele que está pronto. O servo da espiritualidade é aquele que mais se esforça para servir. Muitas das vezes, achamos que alguém que fala bonito, que está acostumado a fazer palestra, é mais trabalhador dentro da casa espírita do que aquele que abre o portão lá embaixo. Mas o melhor trabalhador é aquele que está mais disposto a servir, que está pronto todos os finais de semana, todas as terças-feiras, que não falta, que se esforça por chegar cedo,
que se esforça por procurar saber se tem uma lâmpada, se está sujo, de tirar um lixo, de varrer, de passar um pano nas cadeiras. Esse é o melhor trabalhador. É aquele que mais se esforça por servir. Então, esta é a chave. E para ir encerrando a nossa noite, uma fala final de Joana de Ângeles, que é linda de morrer. Quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que internece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Aquele que não vive para servir, ainda não aprender a viver. E aí, se havia dúvida de que a humanidade passaria por flagelos e por momentos elementares da nossa criação, da nossa transformação, do nosso crescimento, primordiais para a nossa evolução, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo e abra no prefácio. E eu peço licença para ler o prefácio para vocês. Olha, modesta à parte, eu tenho paixão por esse prefácio aqui. Eu já o li em diversas ocasiões. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Tomai da lira, ou seja, venha servir, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Nós somos convocados a servir e somos convocados a servir coletivamente. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, ou seja, iremos servir amparados. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Gente, o prefácio do Evangelho segundo o Espírito, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um chamado ao trabalho e ao serviço. Ele é um chamado para que nós, diante do conhecimento da verdade, do Espírito da verdade, de todo o conhecimento da consolação, possamos ajudar a todos nós, a toda a humanidade, ao nosso crescimento e ao nosso planeta como um todo, servindo com aquilo que podemos servir. Sabe qual que é o grande problema? Nós esperamos estar prontos para começar a servir. Só que nós já nascemos prontos para servir, porque nós somos a obra de Deus. Dentro de nós está latente o amor maior de Deus. Então, nós já nascemos prontos para servir, com um sorriso, com o ouvido, com o olhar, com uma palavra amena. Nós estamos prontos a servir. Não escolha trabalho, apenas se ofereça a trabalho. Sereno, eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber